Justiça gratuita é o benefício que livra uma das partes do processo a pagar as custas. Na seção 1 de dissídios individuais, os ministros entenderam que um sindicato na Bahia conseguiu comprovar que precisava desse auxílio. Veja por quê. Os sindicatos são associações de trabalhadores que têm como principal função defender os interesses trabalhistas dos associados. São entidades com personalidade jurídica e que também têm direito à justiça gratuita. Basta que o sindicato prove que cada sindicalizado seu se enquadra no elemento jurídico previsto em lei, ou que o funcionário não tem condições de manter as custas processuais, ou que cada funcionário recebe menos de 2 salários mínimos. O Sindicato dos Trabalhadores do Ramo Químico e Petroleiro da Bahia conseguiu a justiça gratuita no TST em uma ação contra uma empresa de resinas para o pagamento de horas extras. A empresa queria o arquivamento do processo, alegando que o sindicato não pagou as custas processuais. Os ministros da seção 1 de dissídios individuais não aceitaram o argumento da empresa e atenderam ao pedido do sindicato. A entidade declarou que associados não tinham condições de arcar com as custas do processo, sem prejudicar o sustento da família. Por isso, pediu gratuidade de justiça no que foi atendido pelo relator do caso, ministro Carlos Alberto. Não havia como se afastar o deferimento da gratuidade da justiça ao sindicato na condição de substituto processual, porque existia, no caso, a declaração de hipossuficiência de cada empregado. Agora, você acompanha o julgamento do caso. Relator, excelentíssimo senhor ministro Carlos Alberto Reis de Paula, embargos em recurso de revista 25.501 de 2005. Embargante Braskem S.A. e embargado Sindicato dos Trabalhadores no Ramo Químico e Petroleiro do Estado da Bahia. Neste processo, há impedimento da excelentíssima senhora ministra Maria Cristina Peduzzi. Ministro Carlos Alberto tem a palavra. Senhor presidente, 5º Regional, 6ª Turma, legitimidade ativa de causa do sindicato reclamante, horas extras, eu não conheço. Súmula 296, item 1. Gratuidade, justiça, existência, declaração de insuficiência, sindicato, também não conheço. Não conheço integralmente, senhor presidente. Doutor, gostaria de sustentar? Sim, pela embargante. Pela empresa embargante? Sim, procuração dos autos? Procuração dos autos. Tem a palavra, doutor. Com devido respeito ao entendimento do ministro relator, entende a embargante que os acórdãos paradigmas foram devidamente demonstrados nos autos, o cortejo analítico foi devidamente realizado e autoriza a demonstração da divergência para se conhecer dos embargos de divergência. O entendimento que vem prevalecendo até o momento é no sentido de que os direitos sobre os quais a demanda versa seriam de natureza de direitos individuais homogêneos. A presente demanda trabalhista, ela versa a respeito do suposto direito dos empregados ao recebimento de horas extraordinárias, horas extraordinárias estas que decorreriam do excesso, do elastecimento da jornada de trabalho em decorrência do tempo à disposição do empregador para se vestir e retirar o uniforme de trabalho, se vestir e retirar equipamentos de proteção individual, se aguardar o transporte que era fornecido pela própria empregadora, fazer lanche na empresa e higiene pessoal, dentre outras questões. Então, a embargante, com o devido respeito ao entendimento, parece claro que, de fato, os direitos discutidos assumem aqui a característica de direitos individuais heterogêneos e não homogêneos, visto que para a análise do direito ou não ao recebimento de horas extraordinárias e, sobretudo, em relação à quantificação dessas horas extraordinárias, seria absolutamente imprescindível que fosse realizado uma análise casuística e personalíssima da situação de cada um dos substituídos processualmente. É necessário verificar, por exemplo, se todos os trabalhadores elaboram ou não de uniforme, né? E há empregados, por exemplo, da área administrativa que não necessitam vestir uniforme e trabalham com as próprias vestimentas. É necessário verificar se todos os trabalhadores elaboram ou não com equipamentos de proteção individual e se todos eles trabalham com o mesmo EPI, ou seja, se eles despendem o mesmo tempo para retirar e colocar os equipamentos de proteção individual, se eles utilizariam ou não, se aguardariam esse tempo necessário ao transporte fornecido pelo próprio empregador ou se eles teriam transporte próprio, se fazem ou não lanche na empresa e quanto tempo para isso, dentre outras circunstâncias. Assim, no entendimento da embargante, de fato, esses direitos se caracterizam como direitos individuais heterogêneos, visto que para a análise da quantificação das horas extras é absolutamente necessária a identificação de cada substituído, o que retiraria a legitimidade do ente sindical para ocupar o polo ativo da questão.
Justamente em decorrer dessas circunstâncias é que se entende que a divergência foi devidamente demonstrada, habilitar o conhecimento e, sobretudo, o provimento dos embargos, inclusive trazendo à tona o precedente dessa própria egrégia sessão, que eu peço vênia para citar um trecho que diz o seguinte: a turma, ao não conhecer do recurso de revista do sindicato, partiu da premissa de que os direitos postulados na presente demanda, pagamento de diferenças de horas em itinerário e horas à disposição, se configuram como direitos individuais heterogêneos, uma vez que se tratavam de direitos vinculados à esfera individual de cada empregado que não poderiam ser quantificados de forma coletiva. É nesse sentido que se espera o conhecimento e provimento dos embargos em relação à ilegitimidade ativa do ente sindical. Quanto à questão da gratuidade de justiça, que é outro tópico do recurso, ressalta aqui a embargante que no polo ativo não estão os empregados. De fato, não são pessoas físicas que ocupam o polo ativo, e sim o sindicato na qualidade de substituto processual. E nessa qualidade, o sindicato, como pessoa jurídica, não se enquadra no conceito de miserabilidade jurídica que justificasse a concessão do beneplácito da justiça gratuita. Do contrário, como se demonstrou nos embargos, o sindicato ofere quantias vultosas anualmente, inclusive ofere lucro líquido anual de cerca de R$500 mil, de R$500 mil. Então, não se pode conceber que um sindicato, uma pessoa jurídica nessa categoria, e figurando como substituto processual, pudesse ser enquadrado como miserável juridicamente para que fosse agraciado com o benefício da gratuidade de justiça. Pede vênia também embargante para salientar que os arestos trazidos na decisão embargada dizem respeito ao direito do sindicato de receber honorários advocatícios, o que não se discute na presente demanda. E, por fim, ressalta também a embargante que a declaração de hipossuficiência trazida pelo sindicato somente veio à tona por ocasião do recurso ordinário, não na petição inicial, e justamente no momento em que o sindicato teria o dever de recolher as custas processuais. É nesse sentido que se espera também o conhecimento e provimento nesse ponto, para que seja reconhecido que o sindicato não possui, de fato, o direito à concessão do benefício da justiça gratuita e, consequentemente, seja reconhecida a deserção do recurso ordinário interposto com o restabelecimento da sentença monocrática. Ministro, doutora Raquel, gostaria de sustentar? Gostaria, Excelência, com poder dos autos. A palavra autos. no tempo regimental. Obrigada. Egrégia sessão. Inicialmente, em relação à questão da substituição processual, é preciso que se diga que o processo aqui visava, o pleito primordial, visa o pagamento de cerca de 50 minutos, que é o tempo despendido para os trabalhadores dessa empresa, a Braskem, para que possam se aparelhar, para que possam chegar, trocar uniformes, bater o ponto. E, segundo consta no acórdão da Egrégia Turma, da Egrégia Sexta Turma, é incontroverso que os substituídos despendiam este tempo, cerca de 50 minutos, todos eles. E é justamente por isso, Excelência, que se defende aqui que a legitimidade do sindicato é perfeitamente possível e se encontra dentro daquilo que a jurisprudência já pacificou como direito coletivo homogêneo. Até porque, Excelências, conforme se verifica de precedentes dessa Egrégia Corte, é absolutamente possível que se faça, nos moldes do artigo 81, parágrafo 3º do Código de Defesa do Consumidor, que se faça a individualização durante a execução. O pedido aqui se estende para todos os empregados dessa empresa e diz respeito a absolutamente todos, Excelências. Então, não há, data vênia, nenhum tipo de caracterização aqui de direito individual, porque, de fato, se estende a todos os trabalhadores dessa empresa, de modo que o artigo 8º, 3º, encontra-se plenamente atendido na hipótese. Em relação à questão da assistência judiciária gratuita que foi deferida, está claro também no acórdão turmário, Excelências, que o sindicato declarou que os empregados substituídos não possuem condições de arcar com as custas do processo e houve juntada de declaração de hipossuficiência dos substituídos, de modo que, nos moldes dos precedentes, como é o EDRR 186.600-24 de 2005, já examinado, no qual se discute uma questão absolutamente análoga, onde está comprovado que foi juntada a declaração
por parte dos substituídos do sindicato é que essa assistência judiciária é efetivamente devida. É importante destacar também, Excelências, que em relação aos arestos juntados às folhas 457 e 458, não há indicação do repositório, de modo que a súmula 337 do TST também se erige aqui em óbice ao conhecimento do recurso de embargos patronal nesse particular. Portanto, Excelências, o que se requer é exatamente a manutenção da proposta de voto do excelentíssimo senhor ministro relator, e é o que se espera. Ministro Carlos Alberto. Senhor presidente, de forma abreviada, a turma não conheceu legitimidade ativa com apoio na súmula 333. Premissas lançadas pela turma. O sindicato autor pleiteia, na hipótese de pagamento de 50 minutos diários como esses, a todos os substituídos sujeitos ao turno ininterrupto de revezamento, ante a comprovação de que despendiam diariamente, em média, 50 minutos em atividades de interesse da empresa antes do registro da jornada de trabalho. Assentou a turma que a legitimação do sindicato na espécie é válida para a defesa de interesses individuais homogêneos da categoria, exatamente como entendeu o acordo. Os modelos não se referem, pois se refere à hipótese que o direito à hora extra não tem origem comum a todos os substituídos, hipótese distinta da dos autos, em que a turma parte da premissa que há, saliento, origem comum. Os modelos não partem dessas premissas fáceis. Gratuidade e justiça. O que acontece? A turma, com fundamento das premissas expostas pelo regional, considerou que não havia como se afastar o deferimento da gratuidade da justiça ao sindicato na condição de substituto processual, porque existia, no caso, a declaração de hipossuficiência de cada empregado. E não há nenhuma emenda que cuida dessa hipótese. Daí porque, senhor presidente, não tem como conhecer. Rapidamente. Há divergência? Senhor presidente, é uma questão que... O ministro Brito Pereira tem a palavra. Não, senhor presidente, senhores ministros, é uma questão que começa com uma ideia e encerra com outro resultado, diverso da ideia. Reconheço reconheço que o sindicato poderá ter pleiteado até honorários advocatícios em razão da substituição processual, até fundado na jurisprudência dessa Corte. Mas aqui se concedeu, foi assistência judiciária ao sindicato, ao que a jurisprudência da Corte não consagra. A jurisprudência da Corte consagra o direito aos honorários assistenciais quando o sindicato afirma que os substituídos são pobres nos termos da 554. Eu estou dizendo isso porque eu estou muito preocupado em se manter uma decisão da turma em que se concede a assistência judiciária ao sindicato. Porque, como se sabe, a Lei 5584 concede ao titular do direito, ou seja, a pessoa física do empregado, do reclamante. E o eminente relator não está conhecendo, porque, em verdade, a jurisprudência colacionada não se compadece com essa circunstância. E porque a egrégia turma disse que o sindicato tem o direito de assistência judiciária nos termos da jurisprudência. A jurisprudência colacionada diz que é devido os honorários advocatícios se a assistência judiciária, se o sindicato declarar a insuficiência econômica. Então, me perdoem a expressão, mas eu estou aqui numa encruzilhada. Se o recorrente, se o embargante suscitou ou arguiu violação à Lei 5584, eu conheço, mas pelo que li do acordo, não. E por que conheço? Haveria de conhecer. Eu chamo a atenção para esse fato, que para mim é novo, porque embora a turma não tenha conhecido, disse expressamente,
o sindicato tem direito ao benefício da assistência judiciária gratuita se houver declaração de hipossuficiência. Eu fiquei na encruzilhada. Mas se Vossa Excelência... não é o Cede a palavra. Se Vossa Excelência ler o teor do acórdão, pelo menos, que está disponibilizado na tela, pareceu-me que, na verdade, pode ter havido uma infelicidade de pronunciamento, mas o que se quis foi assegurar aos empregados substituídos a assistência judiciária e deferir, em decorrência, honorários advocatícios ao sindicato. Ministro relator. Presidente, mas é apenas para evitar uma incongruência, eu estou socorrido aqui pelo ministro Lélio, meu ex-adverso. Meu ex-adverso de ontem, presidente. Que, ainda que tivesse arguído, nós não poderíamos conhecer por violação. Mas é só para as notas, senhor presidente, o que diz a Egrégia Turma. Compreendo que foi essa mesma ideia, mas a decisão recorrida encontra-se em perfeita sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte, no sentido de que o sindicato faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita se houver declaração nos autos de que os empregados substituídos não podem demandar sem prejuízo próprio. Esse precedente aqui servirá para se conhecer amanhã, ou talvez até hoje, em Barcos. Enfim, eu fico apenas lamentando em razão da tese, porque se há declaração mesmo, a SDI concede aos substituídos. Ministro Peço Se me permite, eu não quero tirar o ministro Brito de encruzilhada, porque encruzilhada é sempre oportuno, que dá direito de opções, até tropeçar ou ficar de pé. Mas acontece que o tema proposto tem nada a ver com isso. O regional, por meio do acórdão de folhas, entendeu que o sindicato reclamante é beneficiado da justiça gratuita em razão de substituir a sociedade que declara próprio. Apenas, então, só isso. É gratuidade da justiça que foi dada. Zé Fini. E eu aqui estou me limitando a aplicar 894, não conhecendo. Eu não estou levantando tese nenhuma. Não conheço, não tem tese. E eu estou acompanhando Vossa Excelência. Então. Porque fiquei numa encruzilhada. Aí desencruzilhou? Então tá bom. Obrigado, presidente. Obrigado. A divergência, senhor ministro. Porque a unanimidade não se conheceu os embargos. E veja no próximo bloco, trabalhadora chamada de gorda ganha indenização por danos morais. Patrão que não paga as férias no prazo pode ter que arcar com benefício em dobro. E tem também uma reportagem especial. Usar o uniforme do empregado para fazer propaganda pode gerar danos morais. Tudo isso daqui a pouco. As notícias que movimentaram a Justiça do Trabalho.